Atenção, porque esta sexta-feira pode ser um dia bastante volátil para o Bitcoin, para as criptomoedas. Nesse vídeo eu vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve aí um dia de leve queda, mas com notícias muito boas do ponto de vista macroeconômico. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, inclusive comentar sobre o que a gente vai ter amanhã. Vou estar atualizando também a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários. E, meus amigos, sigam também o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam em primeira mão, tá? E, pessoal, o link do canal do Telegram vai estar embaixo. Pessoal, peço desculpas, hoje o vídeo está saindo mais tarde, tá? Tá saindo aqui depois de meia-noite, é porque hoje foi meu aniversário. Então, eu estava lá comemorando com meus parentes e acabei não podendo aí gravar o vídeo mais cedo, tá? Peço desculpas aí pelo horário, mas eu pretendo normalizar o horário e gravar até mais cedo aí num horário que é melhor para todo mundo, tá? Então, bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Comentar sobre o que está acontecendo aí hoje, tá? Bitcoin, meus amigos, teve aí um dia mais ou menos nessa faixa dos 107 mil dólares. Eu, sinceramente, pessoal, não vejo aqui nenhum padrão gráfico novo. Para mim, o Bitcoin está lateralizando aqui nessa região entre 108 e 107 mil dólares, sem aí sinais muito claros no curto prazo de para onde ele vai do ponto de vista de análise gráfica. Nos tempos gráficos maiores, eu vejo aqui uma lateralização entre a região dos 100 e a região aqui dos 110, tá? Então o Bitcoin está preso aqui nessa faixa de preço por enquanto. Não consigo aqui ver sinais aí de direção por enquanto aí. Além disso, tá? Acho que ele fica aí nessa faixa dos 110. Tô vendo muita gente falando que ele vai nos 120 mil dólares. Por enquanto, eu não estou conseguindo ver sinais aqui de força suficiente para o Bitcoin ir nos 110 mil dólares, no 120, tá? Então, eu acho que passar muito além dos 110 é um pouco difícil. Talvez ele vá ali nos 111, 112, igual já foi alguns dias atrás. Mas, sinceramente, tá? Eu não estou vendo aqui sinais de força no gráfico para a gente ter uma alta muito maior do que isso, tá? Em termos de eventos macroeconômicos, meus amigos, hoje tivemos notícias excelentes para o mercado de criptomoedas e para o mercado americano, que também teve um dia de alta. Começamos a quinta-feira com dados de revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Veio um decrescimento de menos 0,5%, tá? Ou seja, a expectativa do mercado era que o PIB dos Estados Unidos tivesse decrescido menos 0,2%, e nessa terceira revisão do PIB, que é a última revisão do PIB do primeiro trimestre, vamos dizer assim, é a revisão definitiva, que não vai ser alterada mais futuramente, a gente teve um crescimento, ou melhor, um decrescimento maior. A economia americana encolheu mais do que era esperado. Tainan, isso é bom ou ruim? Pessoal, por um lado é ruim, né? Porque mostra que a economia americana teve uma desaceleração forte, 0,5%, pessoal, uma desaceleração considerável, tá? E, por um lado, pode ser bom porque mostra que a economia está enfraquecendo. Se a economia está enfraquecendo, o Fed vai ter que correr para cortar a taxa de juros, tá? Ele vai deixar entrar numa recessão primeiro, né? Ainda mais que a gente está vendo a inflação aí nos últimos meses caindo aí para perto da meta. A gente também teve pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio quase 10 mil abaixo do esperado, tá? Veio 10 mil abaixo da semana anterior. Então a gente teve uma semana aí mais forte aí de mercado de trabalho, mas mesmo assim, pessoal, esse número de seguro-desemprego rodava aí nos 215 por muito tempo aí nos últimos anos, tá? E agora está 236, próximo dos 240. Nas últimas leituras a gente tem visto aí esse dado acima, tá? Então, se a gente fosse resumir aqui os dados de hoje, o mais importante, a gente teve um sinal de que a desaceleração causada pelas tarifas ali nos últimos meses, no primeiro trimestre de 2025, foi mais forte do que o esperado, que em tese diria para o Fed ter que cortar juros. Lembrando, pessoal, que os economistas consideram recessão técnica quando você tem 2 trimestres de contração no PIB. A gente já teve um trimestre de contração no PIB, que foi o primeiro trimestre de 2025. Para vocês terem ideia, no quarto trimestre de 2024, que foi o trimestre anterior, a economia americana cresceu 2,4%. Agora a gente teve uma queda brusca de 0,5% no PIB. Tá? Isso aqui é um sinal de alerta, tá? Se a gente tiver outro trimestre, aí entra em recessão, e aí o que o Fed vai fazer? Né? Então, essa é a situação, tá? Pessoal, outro indicador importante aqui que a gente não pode deixar de comentar, pessoal.
a gente teve também aliás, né, eu estava falando aqui de inflação, tá? A economia já está enfraquecendo. O que falta para o Fed cortar os juros agora? A inflação ir para a meta. E amanhã, meus amigos, nessa sexta-feira, aliás, hoje já, né, a gente vai ter a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir o que ele vai fazer com as taxas de juros, se ele vai subir, se ele vai abaixar, se ele vai manter, tá? E a expectativa para amanhã, pessoal, é que a inflação de maio tenha crescido na base anual de 2,5 para 2,6 em maio. Em abril estava 2,5, a expectativa é de um aumento na inflação em maio, tá? O que é ruim, né? Caso a gente tenha isso daqui, eu não acho que assusta o mercado, caso a inflação suba em 0,1% em maio e para 2,6% na base anual dos últimos 12 meses até maio, não acho isso ruim. Acho que isso aí já está precificado pelo mercado. O que eu penso que poderia ser ruim é se essa inflação subir, por exemplo, mais do que o esperado, subir, por exemplo, para 2,7% ou 2,8%, sei lá, tá? Se acontecesse alguma coisa assim, isso provavelmente assustaria o mercado. Lembrando que a meta do Fed para essa inflação é 2%. Então ela estava caindo nos últimos meses e agora a expectativa é que ela acelere um pouco. Se isso de fato acontecer, vai dar voz à narrativa que o Federal Reserve vem defendendo, né, o Jerome Powell principalmente, de que a inflação ainda pode chegar por causa das tarifas que entraram em vigor em abril, tá? Ah, Tainan, mas já reduziu? Sim, reduziu sobre a China e alguns outros países, mas foi colocada uma tarifa base de 10% que não existia antes disso, antes desse evento aí, desse tarifaço. E essa tarifa de 10% é sobre todos os países praticamente. Então, isso daqui é uma incógnita ainda. O Jerome Powell já falou que eles não sabem ainda qual vai ser o efeito dessas tarifas sobre a inflação. Nas últimas leituras, a gente tem visto a inflação caindo, ao contrário do que todo mundo esperava, inclusive do que o Jerome Powell esperava, que seria uma subida na inflação, já que os produtos chegariam mais caros. Tá? O que a gente viu foi a economia desacelerou, a demanda caiu por causa dessa questão das tarifas, e a inflação foi caindo aí por causa da diminuição da demanda agregada. Tá? Então, olho nesse dado às 9h30 da manhã, pessoal, dessa sexta-feira. Esse dado ele vai dizer aí pra gente o que vai acontecer com a taxa de juros, tá? Inclusive, pessoal, hoje a gente teve notícias excelentes, tá? Quem assistiu o vídeo que eu gravei na quarta-feira à noite deve se lembrar que o Jerome Powell, ele tinha dado uma sinalização, uma fala pública dele ontem, na quarta-feira, em que ele falou ali que se houvessem acordos comerciais, poderia haver um corte de inflação, talvez até em julho, tá? Então, isso aí animou bastante os mercados ontem. E hoje, meus amigos, a gente teve notícias excelentes. Uma delas é de que a União Europeia, o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, considera reduzir tarifas sobre importações dos Estados Unidos para alcançar um acordo comercial, ou seja, eles estão querendo agradar o Donald Trump, tá? E o que o Fed falou ontem? Ele gostaria aí de ver cortes das tarifas, né? Ou pelo menos acordos comerciais que dessem mais previsibilidade para talvez ele poder cortar os juros, tá? Então, hoje tudo caminhou nessa direção. Os dois maiores parceiros comerciais, a União Europeia e meus amigos. Também saíram notícias muito boas sobre a questão da China, tá? Hoje foi anunciado que os Estados Unidos e China chegaram a um acordo sobre as tarifas, tá? Quem falou isso foi o secretário de Donald Trump. Ele afirmou aí que Pequim e Washington chegaram após o entendimento, após o encontro que ocorreu em Genebra em maio, tá? E, meus amigos, isso é perfeito, tá? A gente tá vendo aí que a União Europeia está sinalizando que ela quer facilitar as negociações. Agora a China, pessoal, o maior parceiro comercial, e é a briga que estava dando mais estresse no mercado, era justamente a briga entre Estados Unidos e China em termos de comércio. Tá? E agora isso parece estar mais próximo de uma solução, o que é excelente aí para o mercado e pode ajudar futuramente o Fed a cortar juros, talvez em julho, quem sabe não, por que não em julho, né? Então são cenários aí que podem acontecer, tá? As coisas parecem estar muito boas. Lembrando, pessoal, que o que falta para a gente ter uma out-season no mercado, na minha visão, freio de mão puxado que não está deixando a out-season andar, é essa taxa de juros que ainda está muito alta no mundo inteiro. Com juros altos, os investidores não têm incentivos para correr risco em investimentos mais apimentados, vamos dizer assim, como é o caso das criptomoedas. Então, as pessoas acabam não entrando em altcoins aí, por isso que a gente não tem visto aí a entrada do varejo, que é o que geralmente causa as out-seasons, tá?
Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a maioria segue apostando na queda, tá? Quando a gente vai aqui para os indicadores do TRDR, a gente vê o Long Short Ratio em 0,54 e o Open Interest em 77, tá? Ou seja, meus amigos, a maioria segue apostando que o Bitcoin vai cair, né? Se a maioria aposta que ele vai cair, a gente tem quase 2 pessoas apostando que ele vai cair, o mais provável é que ele venha a subir. E para a gente descobrir até onde as baleias podem levar o Bitcoin, a gente precisa olhar aqui os indicadores de sentimento. E quando a gente olha aqui, no caso da High Block, a gente vê bastante liquidez lá na região dos 109.100 dólares ali. É o ponto que a gente tem mais liquidez nos últimos 7 dias, segundo este indicador. Isso quer dizer o seguinte, né? Eu disse agora há pouco, a maioria está apostando na queda e as baleias tendem a jogar o mercado contra essa maioria que está apostando na queda, ou seja, jogaria para cima. E para saber o ponto acima, a gente olha aqui no mapa de calor, ele está dizendo que se as baleias conseguissem levar o Bitcoin até os 109.100, provavelmente elas tomariam dinheiro dessa galera, e eu suspeito que tem tudo para o Bitcoin ir ali no 109.100 aí nas próximas horas, ou talvez dias. Lembrando, pessoal, que amanhã, sexta-feira, tem tudo para ser um dia volátil. A última sexta-feira do mês, a gente costuma ter vencimentos de alguns contratos na última sexta-feira do mês, inclusive do mercado de criptomoedas. A gente tem também aí vários fechamentos, é o fechamento semestral, tá? É o fechamento trimestral. Então, assim, pessoal, muita coisa acontecendo, realocação de carteiras provavelmente começa amanhã, a gente deve ter um mercado um pouco mais agitado. Tá? E com esse cenário favorável que está aparecendo do Fed já falando em cortes de juros e dando a condição que é o acordo comercial, e ainda esses acordos aí sinalizando que podem sair, ser favoráveis aí para o Fed cortar os juros, eu acho que o cenário está muito bom. Eu vejo aqui o Bitcoin beliscando ali os 109 mil dólares, até porque ele não precisa quebrar nenhuma resistência muito forte para ir nos 109 mil dólares. Mas como eu disse, tá, não vejo combustível aqui para ele ir muito acima disso. Agora, eu não acho que passa fácil dos 112 mil dólares por enquanto, não. A não ser que aconteça algo magnífico aí nos próximos dias. Em termos, pessoal, de eventos aí, a gente não pode deixar de falar das criptomoedas, tá? Criptomoedas, altcoins, pessoal, altcoins estão sofrendo bastante. A gente teve aí nessa sexta-feira mais um dia de alta da dominância que bateu mais um recorde aí dos últimos anos, tá? Ela chegou a quase 66 novamente, né? E, meus amigos, as altcoins seguem uma situação muito difícil. Agora de noite a dominância está caindo um pouco, tá? A Ethereum tá subindo aí, mas não conseguiu engatar uma alta mais consistente. Lembrando que ela começou a romper para cima nos últimos dias, um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo nos 2.700, mas está faltando força aqui para a Ethereum ir lá nos 2.700, tá? Para mim, a Ethereum vai, viu, pessoal? Eu acho que se o Bitcoin chegar, por exemplo, ali no 109 e estagnar, eu acho que tem chance do dinheiro aí, pelo menos uma parte, circular nas altcoins, como sempre acontece depois que o Bitcoin sobe. Ele sobe, as altcoins ficam estáveis ou até caem, depois vem uma parte desse dinheiro para as altcoins buscar oportunidades, ativos que ainda não estão, que ainda tem algum potencial de subida. Tá? Então vejo a Ethereum indo nos 2.700, por enquanto não vejo sinais que indicam que isso não possa acontecer, tá? Solana, infelizmente, acabou rompendo para baixo aquele retângulo, o alvo ali na região do 136, já bateu o alvo, não temos padrões gráficos novos para Solana por enquanto. ADA Cardano, meus amigos, ADA Cardano sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? BNB, Binance Coin, tá andando de lado na região do 645, não temos padrões novos para ela. XRP tá bastante confuso aqui, pessoal, não vejo aqui um padrão confiável para ela por enquanto. Dogecoin, meus amigos, também andando de lado aqui, sem padrões confiáveis. Tron também andando de lado. Token Tom do Telegram tinha começado a romper aquele ombro, cabeção invertido ali, mas tá faltando força, né? Outra moeda importante, pessoal, AVAX, meus amigos. AVAX, na minha visão aqui, ela entrou numa tendência de baixa aqui no gráfico de uma hora, mas não tem um padrão gráfico novo aí pra gente fazer projeções de preços. Tá, AVE, meus amigos, caiu um pouco aí nas últimas horas, mas segue acima da linha de tendência de alta, sinal de que ela tem espaço para subir aí nos próximos dias ou semanas. É lógico se o Bitcoin não cair forte, tá? Sui já tinha batido o alvo daquele ombro daquele topo duplo dos últimos dias, agora a gente não tem padrões gráficos novos para Sui. A NIR, pessoal, também sem padrões gráficos novos, bateu na região de suporte nos últimos dias aí, tá? Outra moeda importante, Chainlink, meus amigos, gráfico da Chainlink aí também não tá legal. O gráfico da Chainlink eu acho que é um dos piores aí dentre as grandes altcoins, tá? Porque a Chainlink rompeu para baixo ali o ombro, cabeça, ombro e não conseguiu sair ainda
desse padrão, tá? A Chainlink ainda tá com o gráfico apontando para os $10, tá? Eu acho que isso daqui depende muito do Bitcoin. Vamos supor que o Bitcoin sobe aí para o 109 e estabiliza, né? A gente pode ver a dominância começando a cair e aí talvez a Chainlink desfaça esse ombro cabeça a ombro. A gente sabe que as altcoins dependem muito do que acontece com o Bitcoin. Agora, se o cenário continuar de dominância do Bitcoin acima dos 65 nos próximos dias, eu acho difícil a Chainlink aí conseguir quebrar esse padrão. E aí quando vier alguma notícia ruim, porque sempre tem notícias, momentos em que vem fluxo de notícias boas e depois notícias ruins. Aí a Chainlink poderia cair para a região dos $10. A gente já está em 13, né? Não está tão longe, tá? No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira. Esse vídeo provavelmente muita gente vai assistir na hora que acordar. Uma excelente sexta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.